Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. E hoje, novamente, estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, mas é muito especial, mas é muito. Imagina subir na montanha, o Everest. Essa quantidade de vezes. Mais de 8.000 vezes. No episódio de hoje, no Montanha, recebemos um convidado que é pura inspiração. Gildo Afonso é advogado, atleta de triatlon e palestrante motivacional. Diagnosticado com esclerose múltipla em 2017, chegou a perder parte dos movimentos do corpo, mas decidiu transformar o desafio em força. E em 2022, completou o Ironman, uma das provas mais desafiadoras do mundo. Com passagens por programas como Esporte Espetacular, Globo Esporte, Record TV, além de matérias no UOL, IG e muitos outros, Gildo se tornou referência nacional em superação. Hoje ele compartilha suas trajetórias em palestras que unem motivação, saúde, resiliência, impactando positivamente pessoas e empresas por onde passa. Prepare-se para uma conversa poderosa sobre superação, disciplina e a arte de transformar limites em combustível para viver intensamente. Direto do The Wall, do Luciano Huck. Seja bem-vindo, Gildo Afonso. Ô Zulu, obrigado por essa apresentação, obrigado pelo convite de estar aqui conversando com você nessa tarde. E que voz, que pancada é essa aí, irmão? Rapaz! Boa tarde, Zulu. Caramba, depois você vai gravar aqui umas vinhetas pro podcast Na Montanha, hein? Com certeza. Essa voz aí é potência e pancada. Bum, bum. Estão ouvindo aí, pessoal? Esse é o Gildo. Seja bem-vindo, um prazer receber. Deixa eu contar para as pessoas como te conheci. Eu estava ali em casa naquele dia, não assisto mais TV por muito tempo, assim, não sobra tempo, e eu ali dei uma sapiada, de repente vi você no programa e apareceu uma foto sua correndo com uma assessoria que eu seguia. Eu falei, nossa, esse cara é dessa assessoria, me interessei pelo programa, e aí te achei no Instagram. Só que foi uma coisa tão imediata, porque o programa já estava rolando, e você tinha X número de seguidores. Quando eu entrei para escrever, automaticamente pulou de mais de 50 mil seguidores, assim, foi uma coisa muito rápida. E naquele momento eu pensei, eu escrevendo, ele não vai me responder, porque a quantidade de mensagens que ele vai receber nesse momento vai ser enorme. E de repente, com menos de 1 minuto, você me respondeu e eu falei assim, tá bom, ele respondeu agora, eu vou deixar o contato e depois ele vai ter mais de 200 mil seguidores, ele não vai responder. E você está aqui hoje. Muito obrigado por essa humildade. Eu que agradeço o convite e realmente eu demorei, acho que uns 30 dias, porque subiu 30 mil seguidores, eu tinha 50, foi para 80 muito rápido, e eu demorei quase um mês. Eu e minha namorada respondendo ali no Instagram, só que você fez algo que foi diferencial, que eu consegui responder rápido. Você me mandou um e-mail. Então, o e-mail, eu recebi alguns e-mails ali naquele dia e eu respondi todos. E aí foi muito prontamente, chamei ele no WhatsApp, falei, não, com certeza, aceito o convite e estou aqui hoje. Muito legal. Você sabe que teve aqui Ruth Menezes, que também foi diagnosticada com esclerose múltipla, né? E ela fez uma ultramaratona de 50 km na montanha. E você também tem uma história de superação. Conta pra gente como que foi receber esse diagnóstico e o que passou pela sua cabeça nos primeiros dias. Como foi receber o diagnóstico de esclerose múltipla? Você imagina, pelo menos eu imaginava assim, que eu ia precisar de ajuda de alguém, ia parar o movimento do corpo aos 90 ou 100 anos de idade. Mas foi em 2017, eu tinha 23 anos de idade. Tinha acabado de formar na universidade, passei no concurso dos meus sonhos, que era o TRT na época, eu estudava para concurso, estudei na Universidade Federal, fiz Direito, e assim, formando na universidade, passando num concurso, eu falei, poxa, agora minha vida está começando. E aí eu fui numa viagem com amigos para o Peru. Eu morava em Rondônia, porque o Peru, de Rondônia, é até que próximo, é de São Paulo, aqui que é distante. E aí conheci Machu Picchu, Laguna Mantai, só que numa dessas subidas
foi meio que desesperador, porque eu comecei a perder o movimento de metade do lado do corpo aqui, esse lado esquerdo. Eu tentei amarrar o meu tênis, eu não conseguia. E eu tentava dar chutes pro ar e a perna esquerda não ia. E aí eu coloquei na minha cabeça, poxa, isso aqui é um cansaço. Amanhã vai passar, vou descansar. Mas o problema é que no outro dia estava um pouco pior. E aí foi difícil. Eu que tinha colocado a mochila nas costas com aquela ideia, nossa, vou me aventurar pelo mundo, conhecer vários países. Eu voltei para Rondônia sem conseguir, naquela ocasião, segurar a própria mochila. E aí passei por um processo de internação. Antes de começar o podcast, a gente estava falando sobre corticoide. Eu passei por um médico, encaminhou para um neurologista. Aí ele falou, olha, a gente vai fazer 5 dias de corticoide. Eu não tenho diagnóstico, vamos fazer exame, ressonância magnética. E durante aquela internação, saíram os resultados da ressonância. Ele chegou no quarto, estava eu e minha irmã. Ele falou, olha, eu tenho um potencial diagnóstico, só falta o exame de líquor para a gente fechar, mas você possivelmente tem esclerose múltipla. E naquela época, eu nunca tinha escutado esclerose múltipla na vida. E aí ele fala assim para você, só não pesquisa na internet. Oh. Aí o que você vai fazer? Pesquisa. Você pesquisa na internet. E hoje até que tem informações positivas, mas naquela época eu coloquei na internet e vi menos 9 anos de expectativa de vida. Você vai precisar de uma bengala. A maior nome que tinha esclerose múltipla no Brasil era Cláudia Rodrigues, que por questões de escolhas e tratamentos não estava tão bem. Passou por muitas dificuldades em tratamentos. E aí eu falo, poxa, aos 23 anos de idade era como se eu recebesse uma sentença de morte, assim. Aí eu entrei num quarto escuro. Eu passei por um processo depressivo bem grande. Saí de Rondônia e tentei buscar tratamentos e foi um período difícil. Respirar, porque a sua história não tem como ficar emocionado, né? Porque a gente chega a imaginar um garoto de 23 anos, começando a vida, e receber uma sentença dessa, você tem que ter muita força, muita fé, muita resiliência para continuar. Porque, às vezes, a gente chega a imaginar que é o fim, né? Eu vou te falar, Zulu, eu achei que era, pra mim, assim, eu achei que era o fim. Vou ter uma vida agora dependendo dos outros. Porque, como eu perdi metade do lado esquerdo, eu não conseguia segurar coisas simples da vida, como segurar o garfo para levar a comida para a boca, tomar o banho, usar o banheiro. Eu morava com a minha mãe, com a minha irmã, e eu comecei a precisar da ajuda delas para algumas coisas. Lá em Rondônia, sabe o que é quará? 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 Não. É colocar a roupa no sol. É um termo usado lá no norte. E a minha irmã, eu ficava no quarto e ficava ali. E ela me ajudava, num período do dia, a sair do quarto e me levava para uma área que pegava sol. E aí eu só tinha um amigo que eu contei, né? E aí ele falava assim, já chegou a hora de você quarar? E aí ele até brincava que a minha irmã me colocava para quarar, para tomar sol. E, poxa, minha irmã mais velha, 3 anos. Poxa, precisar da ajuda de alguém era um pouco complicado. E eu lembro de um dia que ela estava me ajudando, que eu tropecei e caí. E aí ela me ajudou, né? Me colocou na cadeira, assim, eu vi a lágrima escorrer, assim, do olho dela. Então, assim, foi um período muito, muito complicado, esse período, assim, de receber o diagnóstico, de procurar um tratamento, eu digo de aceitação, sabe? Foi bem difícil. Eu fico imaginando, né, Gildo, porque a gente chega a pensar que vai piorar o quadro a cada dia, né? Ali por vezes, Lu, eu achei que tinha chegado, assim, o fim da linha. Embora alguns momentos eu tentava me sentir positivo, falava, poxa, isso aqui vai passar. Não sei se você já passou por isso na vida, de falar assim, poxa, isso aqui é só um sonho. Eu vou acordar amanhã e vai estar tudo bem. Eu vou acordar desse pesadelo. Mas, na verdade, aquele pesadelo é real e não tem o que você possa fazer, porque é uma doença que não tem cura, um diagnóstico dessa... você fala assim, poxa, e agora? O que eu faço? Vou ter que conviver com isso? E naquela época eu me perguntava assim, pô, por que eu? É uma doença típica do sexo feminino. Para cada 4 mulheres, só um homem. É uma doença de país europeu. E aí eu
no norte, onde pega sol, homem. Eu falei, cara, eu sou exceção da exceção da exceção. Aí eu falei, meu Deus, por que eu? E foi um exercício de entender esse diagnóstico. Só que eu tinha um amigo, chamava Daylon. Ele sempre ia me visitar. Foi a única pessoa, fora minha mãe, minha irmã, da minha família, que eu contei sobre o diagnóstico. E aí ele falava assim, Zulu, você vai ficar aí quarando, cara? Eu usava o termo quarar. E aí eu falava, sem poder o que fazer, eu falei, pô, você não entende pelo que eu passo, né? Aí ele ia no portão de casa e falou, cara, tem uma vida lá fora, bora lá, eu te levo no carro, vamos sair, vamos ver o mundo acontecendo, você vai ficar preso aqui. E eu tinha muita vergonha, sabe? Porque, poxa, eu não conseguia andar e tal. Num mês estava ativo, no outro mês estava ali precisando de fisioterapia. E aí, sabe aquela provocação que a pessoa te dá e eu ficava meio revoltado? Falei, cara, você não entende a minha realidade. Minha realidade é outra. O que eu vivo aqui é uma situação. Você não sabe o que é ter um diagnóstico. Só que teve um dia que ele não foi me visitar. E aí, Zulu, nesse dia, parece que aquelas palavras dele fizeram sentido para mim. Às vezes, quando a gente está aqui, troca uma ideia, bate uma frase, igual a gente estava falando sobre para quem não tem nada, o dobro. Para quem não tem nada, o pouco é muita coisa. Pô, essa frase fez sentido para mim. E aí aquela frase dele fez, cara, a vida tá passando lá fora. Você tá aí, é aquela questão, pô, você precisa se sentir vivo. E aí eu, sozinho, coloquei uma camiseta, coloquei um short, meio sem conseguir, e eu não conseguia nem amarrar os cadastros do meu tênis. Aí eu coloquei um tênis, e nesse dia eu saí de casa. Foi a minha primeira vitória, assim. Saí de casa. E eu fui para um espaço de caminhadas. Consegui pegar uma carona, fui para o espaço de caminhadas. Lá na minha terra natal, esse espaço de caminhadas, ele tem 2 quilômetros, do início ao fim. É uma pista. E eu me arrastei, sabe? Literalmente eu me arrastei. Eu digo que até formiga e barata ganhava de mim. E eu me arrastei por um pouco mais de 100 metros. Eu me joguei no canteiro central, assim. E nesse dia, eu fiquei muito feliz por eu ter saído de casa, mesmo me arrastando, foi ver outras pessoas. E eu falo assim, poxa, para quem está no fundo do poço, um passo é muita coisa, imagina 100 metros. Então, para mim, foi uma vitória muito grande. E dia após dia, depois desse dia, eu voltei naquele espaço de caminhadas, Lu. Um dia 100 metros, no outro dia 150, no outro dia 200. E aí, dia após dia, eu fui indo nesse espaço de caminhadas e melhorando um pouco. Ainda não tinha os movimentos, arrastava um pé. Tem até um mini documentário de 2019 que eu simulo lá. E assim, na minha velocidade, você pratica corrida. E eu falo assim, a corrida não é quem termina em primeiro, segundo ou terceiro. Em Rondônia, em 2017, 2018, comecei a correr para me superar, dando spoiler. E tinha um senhor com Parkinson que corria. E ele sempre era o último, sabe? Ele já era um senhor assim, com mais de 60 anos. Tinha um diagnóstico de Parkinson. E todo mundo esperava ele completar a prova. No tempo dele, na velocidade dele. Mas quando ele cruzava a linha de chegada, ele gritava, eu venci! Todo mundo que ficou em casa. E eu aprendi isso com a corrida, que independente do seu pace, independente da distância, independente, se você cruza uma linha de chegada, você venceu, nem que seja você mesmo. E aí foi quando um dia eu saí do início daquela pista e cheguei no final. Me arrastei por 2 quilômetros, mas completar aquele trecho fez com que eu sentasse ali, ficava de frente do aeroporto, eu olhei assim as pessoas correndo e sabe, Zulu, desejei, sabe, correr igual aquelas pessoas, e foi quando eu decidi que no que tivesse no meu alcance eu faria para voltar a correr e me superar. Que história, né? Tem um filme, né, que chama 100 metros. Isso. Depois que eu comecei a correr, eu assisti esse filme no Netflix e foi quando eu tive a ideia de... Porque eu cheguei lá no Netflix, aí vi assim, poxa, um cara com diagnóstico de esclerose múltipla fez o Iron Man. É um espanhol, Ramon o nome dele. E aí eu falei, pô, eu me emocionei, uma história emocionante que tem no Netflix. E aí eu peguei e falei assim, poxa, será que eu consigo realizar um Iron Man?
E aí, igual você falou que buscou a rede social, eu busquei na rede social ele, o ator, o ator não, o personagem principal, o Ramon. Aí ele é espanhol, né? Eu mandei uma mensagem pra ele. Aí ele mandou uma mensagem assim. Acho que várias pessoas vão na rede social, igual hoje vem na minha. Aí falou assim: tenha fé, consiga e tal. Uma mensagem motivacional. Eu me agarrei naquilo. Eu falei: puxa, pô, o cara mandou uma energia positiva. E é aí que eu comecei a treinar. Mas igual quando eu falo do Everest, eu não sabia o desafio que era o Ironman. Eu não sabia morrer afogado, mas não sabia nadar. Eu nunca tinha pedalado mais de 30 quilômetros. O Ironman era 180, né? Para quem não está aqui e aí não conhece, o Ironman você nada 3,8 quilômetros, você pedala 180, depois você corre uma maratona de 42. 226 quilômetros, fazendo 17 horas. E, embora existam muitas outras provas, ela é considerada, né, uma das provas mais desafiadoras. Eu até brinco com isso. E para mim, eu falei, poxa, tem alguém no mundo com esse diagnóstico que fez. E na época que eu pesquisei, eu falei, cara, não tem nenhum brasileiro. Depois teve, né, que eu fiz também. E aí eu falei, cara, eu vou topar esse desafio, sabe, Zulu? Eu corri minha primeira maratona em 2019 e não é da noite pro dia, sabe? Quem está escutando hoje, às vezes você tem algum diagnóstico, seja esclerose, Parkinson, câncer, muita gente com algum diagnóstico me procura. Foram 5 anos. E não foi assim, eu comecei a melhorar e sabe aquela linha reta? Uhum. Não foi. Foram altos e baixos da doença. E por que a gente estava falando sobre corticoide aqui? Zulu, 8 meses antes do Ironman, em 2021, setembro e agosto, eu tive o pior surto da doença. Eu fiquei 21 dias internado no hospital aqui em São Paulo, que é o 9 de julho, ali perto da Paulista. Eu tive o surto da esclerose múltipla e você toma uma dose cavalar de corticoide para tentar recuperar ali os movimentos, conter o processo inflamatório. Eu tomei 5 dias de corticoide. E os médicos falaram, Gildo, a gente não teve progresso nesses 5 dias. Poxa, vamos tentar 8. Não é aconselhável, mas você tem uma prova. Poxa, o Ironman, para minha realidade, é muito caro. Uma prova, a gente que é do esporte, né? E, poxa, bicicleta, tudo, inscrição, absurda. E eu só tinha aquele tiro. Eu sempre fui servidor público, mas não tinha nenhum patrocínio, estava investindo na minha carreira, tudo que eu ganhava eu investia naquilo. Falei, pô, não vou ter grana para mais uma temporada aqui em São Paulo. Me mudei para isso, tinha vendido meu carro para comprar bicicleta. E aí eles falaram, pô, então vamos para 8 dias, Gildo. Os 8 dias não resolveram. E aí eu já estava 9 quilos, quase 10 a mais, que o corticoide engorda, você fica inchado, né? Retém água e eles falaram, Gildo, a gente nunca foi para 10 dias, começa a ficar tóxico, mas é uma tentativa. E aí no 10, eu tomei 10 dias de corticoide e eu não melhorei, Zuzu. E aí foi quando eles conversaram comigo e falaram, Gildo, tem um procedimento chamado plasmaférese, que a gente vai colocar um catéter aqui e vai filtrar o plasma do seu sangue para tentar conter esse processo inflamatório, tira o sangue, filtra e coloca albumina. Ficava bem fraco, assim, não conseguia andar no dia que fazia. Fiz 5 sessões disso internado no hospital. E aí foi um total, era um dia sim, um dia não, foram um total de 21 dias. Esse procedimento deu certo. Eu comecei a voltar aos movimentos enquanto eu fazia esse procedimento dessa plasmaférese. O que o corticoide não recuperou os movimentos, a plasmaférese deu uma melhora assim absurda. E aí voltou a esperança. Só que nessa internação, não o médico que me acompanha e nem o médico do hospital, que eram 2 neurologistas muito amigos que me acompanhavam. Um abraço para eles, assim, hoje se assistirem a gravação. E nessa internação, um médico residente pegou conversando comigo. Eu não tinha novamente um dos lados, né? Variou do esquerdo para o direito, mas era o esquerdo. E ele pegou e falou assim para mim, você toca violão? Aí eu falei assim, não. Aí ele falou, por que você não aprende a tocar? Aí eu falei, mas por quê? Aí ele, cara, vai ser muito difícil você voltar a correr. Então, para você tentar voltar aos movimentos, pega uma coisa mais fácil, tocar um violão e tal. Pra você... Poxa, para mim, que tinha completado uma maratona, tinha um sonho do Ironman, embora nada contra quem toca violão, quem é música, mas foi muito difícil, sabe? Escutar isso de um médico.
Pô, vai aprender a tocar violão, abandona o esporte. E nesse dia eu chorei, sabe, no hospital, Zulu. E foi em setembro de 2021. O Ironman era na última semana de maio de 2022. Eu tinha 8 meses. E meus amigos ali pedalando 150, 130 quilômetros, correndo prova, nadando. E, poxa, eu tinha 9 meses para ir para fisioterapia, voltar a andar, a correr e chegar no Ironman. E aí foi, eu digo assim, você trabalha com o tempo, né? Você tem uma deadline ali, uma prova em 9 meses. E aí eu coloquei junto com meus treinadores, você é da corrida, então você tem um treinador que estabelece metas e tudo mais. E foi um tanto quanto difícil passar por isso. E aqui eu falo um pouco de você ter uma mente inovadora que não foca no problema, mas foca na solução do problema. Eu não tinha equilíbrio, porque eu estava voltando a aprender a andar na fisioterapia. Então, poxa, se eu não estou conseguindo andar, imagina pedalar. Agora imagina pedalar 180 quilômetros. E essa era a bucha que eu entreguei para essa assessoria que você fala, né, e tal. E aí, posso falar o nome dele, né, o Navas e a Thelma. Eles pegaram e falaram assim, Gildo, vamos tentar aos poucos. Vamos tentar ficar em pé na bicicleta. Não foca em pedalar os 100 e poucos quilômetros agora. E eu tinha uma data de 9 meses. Eu já vinha me preparando há 4 anos, mas era um recomeço ali. E aí que vem a inovação. Eu não conseguia ficar em pé direito. E eu comecei a dar pequenas voltas novamente, pegando equilíbrio. E aí eu me desequilibrava muito. E quando você pedala, pegar a garrafinha, você tira uma das mãos do guidão. E aí que desequilíbrio. E eu que não tinha equilíbrio. E aí o Navas pegou e falou assim, eu já sei. Eu vou colocar uma bolsa de MTB em você. Que é aquele pessoal que pedala com aquela mochila nas costas, que coloca 2, 4 litros de água. E aí você não vai tirar a mão do guidão para pegar a garrafinha. Você vai ficar aqui, ó. E você fica com esse negócio na boca e você pedala. Que aí fica com a mão presa aqui. Aí eu falei assim, cara, já é difícil pedalar 100 e poucos quilômetros agora que eu tô voltando. Imagina com uma mochila pesada nas costas, que a gente vê. E aí ele me falou uma coisa que eu achei genial. Ele falou assim, pelo menos você vai estar lá, né? Você vai ser um entre os 2.000 atletas, mas você vai chegar. A gente está falando de chegar ou não chegar. E aquela ideia foi o que me fez eu voltar ao ciclo e voltar porque eu não tinha equilíbrio. Mas a partir do momento que eu prendi aqui na bike e colocava a mochila, eu não precisava desequilibrar. E essa inovação deles, eu digo que começou a me dar confiança para voltar aos treinos, voltar. E eu não tinha... Eu estava muito longe da performance que eu já tive, sabe? No Ironman. E aí, Zulu, foi quando eles trabalharam aquelas... Você tem uma meta e pequenas vitórias, sabe? Eu comecei a treinar com o objetivo do Ironman, mas eu primeiro passei por uma maratona, eu passei pelo pequeno triatlo, né, que a gente chama de sprint. Depois eu fiz o olímpico, depois eu fiz o meio Iron. Igual hoje eu tenho vindo pro montanhismo, que a gente vou falar depois. Poxa, minha meta final é Everest, eu estou no início da jornada. Mas eu fui pesquisar tudo, estabelecer um plano. São pequenas vitórias aí. Não adianta falar assim, pô, daqui 1 ano eu vou para o Everest, vou para Concagua para o Everest. Não. É uma preparação, sabe? É um passo de cada vez. E eu falo assim, eu gosto de falar, poxa, quando eu comecei o Ironman, eu gosto de falar do Everest, contar essa história, que tem um livro que fala sobre... que ele fala sobre metas. As pessoas que têm metas grandiosas... Eu sei que você tem metas grandiosas, que a gente já conversou um pouco, o Doug aqui também vai contar um pouco da história dele. Sabia que as pessoas que têm metas ousadas, elas se sentem 73% mais motivadas que as outras? Que têm pequenas metas. É óbvio que você tem que fracionar e viver o processo e comemorar as pequenas vitórias. Mas ter metas grandes faz com que você acorde, que seu coração vibre. E aí você falou que me conheceu na Globo, né, no The Wall. A primeira vez que eu recebi uma proposta de reportagem foi pro Ironman. Umas 3, 4 semanas aqui eu posso falar. O produtor, o Rafael, né, que é do Esporte Espetacular,
ele me mandou uma mensagem, falou, cara, você vai pro Ironman, cara, que história. E aí me convidou para gravar pro Esporte Espetacular, eles mandaram uma equipe de reportagem para fazer essa gravação do Ironman e documentar a minha participação na prova, porque era algo assim, que na época foi, poxa, um cara com esclerose múltipla, né, tem um filme lá fora, e fizeram isso. E me deu uma energia tão grande, foram 2 semanas e meia antes da prova que eles entraram em contato comigo. Sabe quando você recebe uma notícia assim, Zulu, que não é nem a vivência, mas a expectativa de você viver isso muda o teu presente? Sim. Tipo assim, uma viagem, um negócio, você começa a pensar nisso e comigo foi tão forte assim isso que quando eu fui treinar, eu abandonei a mochila. Caramba. Aquela mochila da MTB, eu falei, ela foi essencial no meu processo. Quando você vê o Ironman, eu não tô com ela, porque eu consegui abandonar. Eu conseguia ter equilíbrio agora e tudo mais. E aí foi quando eu me desafiei fui lá, chegou a prova, foi debaixo de tem lá no Globoplay o link no meu Instagram da prova do Ironman, que o Esporte Espetacular gravou. E eu gravei 2 dias pro Esporte Espetacular, o sábado e o domingo. E aí na gravação dessa matéria, que eu tava falando sobre o Ironman e tudo mais, poxa, vou largar nessa prova. Uma das pessoas que tava nessa gravação falou, cara, me emocionei muito com essa história. Tem um cara que já fez isso, mas já pensou, cara? Fez o Ironman, né? E aí ele jogou essa semente assim, ele falou assim, já pensou se você faz o Everest? Uau. E aí eu fiquei com isso, eu falei, não, vou focar no Ironman, né? Tô aqui na prova. Mas sabe, acendeu aquele negócio assim, que fala, pô, já pensou se você faz o Everest? Aí, pô, tinha 226 km para percorrer, debaixo de chuva, peguei hipoglicemia, terminei a prova. Completei, foi uma prova incrível. E aí, o que aconteceu? Eu cruzei a linha de chegada, liguei pra minha mãe, liguei pra minha família, aconteceram todas essas coisas. E aí o Rafael perguntou para mim, e aí, Gil, o que vem agora? Isso gravando a reportagem. E aí eu não tinha nenhuma meta, e eu acho que você que é da corrida, você já deve viver isso. Toda a linha de chegada de uma prova é um ponto de partida para outra. E eu precisava. E eu falei brincando ali. Eu falei assim, pô, quem sabe o Everest, né? Que você falou. Mas eu não sabia do absurdo que eu tava falando. Eu não sabia nem o quanto. Eu falei, pô, se eu gastei o dinheiro que eu não tinha no Ironman, imagina no Everest. Que quando eu fui pesquisar tudo, na época só 39 brasileiros tinham subido até não, 30 e alguma coisa, não chegaram nem 39. O gasto financeiro, a preparação. Para mim, subir o Everest, eu não era montanhista e não sou. Estou me tornando né? Estou aprendendo, E eu fui ver lá. Eu achava que em 2 dias você subia o negócio e tal. Depois, não, 60, cara. Eu não tinha noção da grandeza do desafio. Mas, para quem está aqui, eu acho que nada motiva mais o homem do que um desafio, né? Quando eu falo homem, mulher, o ser humano. E durante um ano eu maturei essa ideia, porque o Everest você fala muito sobre riscos de vida e tudo mais. Durante um ano eu maturei muito essa ideia, Zulu. E foi quando eu decidi, eu passei por um recomeço. Eu tinha um relacionamento, tinha uma pessoa que me relacionava, e a minha vida deu, não só no relacionamento, várias coisas aconteceram que, mesmo já tendo conquistado... Sabe que a vida eu acho que é altos e baixos, sabe? Às vezes você tá aqui, mas todo mundo passa por um recomeço. E novamente eu passei por um recomeço de um relacionamento que as nossas ideias não bateram. E aí eu falei assim, poxa, preciso recomeçar, mas eu tive que recomeçar também na vida profissional e várias outras coisas, e parece que tudo aconteceu ao mesmo tempo. E foi um ano de recomeços. E foi quando eu estava com o Pepe, que tem o recorde lá de atravessar do Salvador Uyuni, que estava comigo no The Wall, e ele que me incentivou muito ao Everest. Ele falou, cara, dividimos para chegar no Everest, nós precisamos na época a gente dividiu em 4 fases, depois eu remontei. E vamos
Vamos para Bolívia, cara. É um ótimo campo de treinamento. Vamos ficar um mês lá. E, poxa, eu tinha vendido o carro desse último relacionamento, peguei metade da grana do carro que eu tinha, comprei a passagem e me mandei com o Pepe. Falei, cara, eu não sei, não tenho grana nem para fazer metade disso. Mas vamos, sabe? Aquela questão que muitas vezes na vida a gente dá aquele passo com fé. Pô, não sei onde vai dar, mas eu vou arriscar, eu vou fazer. E aí a gente foi para Bolívia acreditando que seria possível concluir as outras fases. Dividimos em pequenas etapas e vamos concluir a primeira fase. O Pepe foi um grande incentivador e lá na Bolívia a gente viveu várias coisas, mas volto para o Brasil, não tinha nenhum patrocínio, nada, as portas fechadas e tudo mais. Mas falei, poxa, pelo menos eu vivi isso e eu tenho o sonho do Everest, continuei batalhando, mesmo sem ter perspectiva, nada. E eu admiro muito quem fala assim, pô, eu sempre tive uma certeza muito grande, eu nunca duvidei, e eu sempre... Pô, Zulu, eu duvidei o tempo todo. Caramba. Eu falo, cara, tu conquistei o Ironman e tudo, mas eu duvidei demais, eu duvidei de mim, eu duvidei muitas vezes antes de abrir, até brincando com o Doug aqui, eu falei, pá, se der certo, né, as pessoas acham às vezes, cara, você tem uma confiança e tal, eu falei, não, irmão, eu duvido pra caramba, às vezes eu até admiro quem fala assim, não, vai acontecer e tal, eu falo... Mas eu acredito muito em Deus, assim, sabe? Pô, coloco os meus planos, meus projetos e tudo mais. E aí teve uma fase que eu tava muito... Poxa, a gente tem que cumprir pelo menos mais 3 fases até chegar ao Everest. Mas, pô, trabalho aqui, sou servidor público, tudo mais. Não vendi nenhuma palestra esses 2 meses, 3 meses. A gente não tá sem nenhum patrocínio e tal. E aí eu falei, Pepe, eu acho que eu vou dar um pause aí. Não tô abandonando, mas... E sabe quando às vezes tu fala assim, pô, tu dá uma resposta pra vida e fala assim, olha, eu tô tentando, mas... E aí quando veio a oportunidade do Luciano Huck, eu tinha feito a inscrição, né, o processo seletivo, aí eles falaram, cara, e aí, bora? Aí eu falei, meu Deus, vamos, né? E aí foi quando, novamente, sabe, aquela notícia que dá uma injeção de ânimo. E a gente foi muito agraciado, assim, por Deus, pela vida, pelo universo ali no programa, porque mesmo se a gente fosse perfeito, a gente não levantaria a grana do Everest, porque era eu e o Pepe nesse projeto, né? Então são 2 pessoas e tudo mais. Só que a gente conseguiu o dinheiro suficiente para completar as próximas fases fora o Everest. E pessoas... E foi incrível, assim, Zulu, de chegar lá, ainda tem que completar algumas fases, né? Tô indo para Bolívia agora em julho, mais uma fase, mais um treinamento intensivo de montanhismo. Quero fazer o Aconcagua, o Orros, que a gente estava falando. E para depois chegar, né? Conseguir um patrocínio para chegar no Everest. Pelo que me lembro, você estava me contando sobre o seu aí. planos de ir para a Bolívia em julho. E aí foi quando a gente teve essa oportunidade, que foi ali onde você me conheceu, de dar mais esse passo. Então a gente ganhou... Acho que na vida é isso, sabe? A gente às vezes passa por momentos, mas ganha um pouco de combustível. E não precisa ser a participação no Luciano Huck para te dar um combustível. Às vezes, você e o Doug são muito motivadores. Eu gostei da ideia de trocar... Tem gente que tem energia, sabe? Vocês ali... Você recebe... Às vezes você está num momento mal, um dia ruim e tudo mais, e aí você recebe aquela troca de frase, troca de ideia, que te dá o combustível, às vezes não para chegar, mas para viver o próximo dia, o dia de amanhã, troca uma ideia, alguma... E aí foi quando a gente recebeu essa baita combustível. Hoje tem muita gente que se motivou com essa história. Eu até brinco assim que eu tenho essas camisetas, eu tenho a palestra, eu tenho tudo, e eu usei algumas estratégias que não deram muito certo, outras deram e não foi tanto quanto esperado, mas o maior feedback, assim, o maior resultado do programa, de participar, foi as inúmeras mensagens que eu recebi, assim, de, poxa, Gildo, eu estava numa depressão, eu estava pensando em
fazer uma besteira, né, com a minha vida, e te ver lá me deu uma motivação, uma força de viver. E eu falei, poxa, eu nunca imaginei que a minha vida serviria para isso. E tudo isso que eu estou vivendo, sabe? E por muitas vezes a gente estava falando da montanha, né? Que a gente não é para subir para que as outras pessoas te vejam, né? Mas é para ver o mundo lá de cima. Aprendi isso no montanhismo. Estou aprendendo. E tô sendo um aprendiz nessa jornada, sabe, Zulu? De estar dando um passo de cada vez, conquistando um cume e outro, aprendendo muito. Poxa, os 10 minutos que eu troquei de ideia antes da gente começar essa gravação com vocês, eu tive que pegar o meu bloco de notas para anotar, sabe? Foi muito bom. Levo daqui lições. Então, estou aprendendo e a meta é o Everest, só que ainda tem algumas expedições para a gente concluir nesse meio do caminho. Gildo, sua jornada é uma jornada impressionante. É uma coisa assim que, né, Doug, a gente fica ouvindo, quer ficar ouvindo mais. É como se eu estivesse vendo o filme, assistindo um belo filme, lógico que com todas essas dificuldades, mas eu falo belo porque você teve uma transformação e uma virada de chave, e fiquei imaginando, se você não tivesse saído de casa, não tivesse se arrastado aqueles primeiros 100 metros, será que você estaria aqui hoje? Te digo com certeza que não. A minha vida e a minha história que eu estou te narrando hoje, quem sabe se eu chegar no Everest vira um filme, um documentário, alguma coisa. Hoje eu consigo sonhar dessa forma. Não é sobre muitas pessoas. É sobre poucas pessoas que fizeram uma diferença absurda na minha vida. Um deles foi o Daylon, que do jeito mais chucro dele, de tirar uma zoação, mas ser aquela faísca que acende uma chama. A minha mãe, que eu não falei aqui, mas ela em um momento falou assim, poxa, meu filho, se você precisar de dinheiro, a gente vende a casa para tentar pagar um tratamento. O sonho da minha vida, da minha mãe, era ter uma casa própria. E aí ela conquistou isso e de repente quando tu abre mão do sonho dela por mim, a minha irmã, que em todos os momentos que eu passei por consultas, e são pessoas que podem te orientar. Na montanha, né, uma coisa que eu estou aprendendo é o seguinte, eu digo isso para a vida, sabe, Zulu? Esse objetivo aqui é uma montanha. Existem 3 tipos de pessoas na sua vida. Você quer subir a montanha. Existem as pessoas que não querem ir para a montanha. Então, dessas pessoas você vai se afastar, porque elas não têm o mesmo objetivo que o seu. Existem as pessoas que estão indo para a montanha. Essas pessoas você tem que andar próximo, porque elas têm os mesmos objetivos e possivelmente vão trocar ideia e te ajudar no caminho. Só que tem as pessoas que estão voltando da montanha. E é dessas pessoas que você tem que pedir um conselho. Ser aprendiz, sabe? Poxa, me ensina, me ajuda, me dá um norte, sabe? Um mapa. Eu só consegui fazer o Ironman porque eu cheguei para uma pessoa que tinha 8 Ironmans, tinha uma baita de uma equipe. Falei, cara, eu tô aqui para aprender, me ajuda. O Doug, fiz o curso de rocha com ele, é um grande amigo, e outros que eu tô indo lá, o Pedro Ralph e tudo mais. Eu não sabia nem como eu chegava a ver o Pepe. Aí eu falei, não sabia nem como. Eu falei, cara, eu tenho esse objetivo e eu sou um aprendiz. Me ajuda, me ensina. Então, acho que esse coração aprendiz, ele te... em tudo na vida, sabe? Ele abre grandes portas e ele leva você aonde muitas vezes eu nem imaginei que eu ia alcançar. E o quanto... Qual a distância que você está hoje do Everest, falando da sua vida em um todo? Quando você olha para você, você já esteve muito cansado, mas talvez por estar quase chegando no cume, onde você pensou que era o fim. Onde você está nesse momento? Eu digo que o Everest, em termos práticos, eu vou falar que ainda faltam 2 expedições fora, né, de alta montanha e algumas do Brasil que a gente, pela graça de Deus, conseguiu financiamento no programa. Só que eu acredito assim, fielmente, assim, Zulu,
que todo mundo na vida enfrenta montanhas. E eu acho, igual que a gente conversou, né? Muitas montanhas já me trouxeram. Hoje eu tenho muita confiança que eu vou alcançar, porque não só esclerose, não só problemas financeiros. Não. Ser atleta no Brasil é muito difícil, cara. Você sabe, hoje a gente busca patrocínio e tal, tá crescendo bastante, porque a corrida tá crescendo bastante. E então, assim, já esteve mais longe, mas não importa, a gente prevê para 2026, mas com aquele passo de fé que alguma empresa vai comprar a ideia do Everest, porque as outras expedições a gente conseguiu pagar. Só que se adiar, é aquele... O quanto você está distante. Quando você tem convicção, você fala que, poxa, vai acontecer tudo mais. Não é que a gente não duvida no caminho, né? Mas é aquela fé que, poxa, vai chegar. Então, eu não sei qual que é a distância hoje, Zulu, mas está mais perto do que nunca esteve. Está mais perto que ontem. Muito bom. Isso é sensacional, né, Gildo? E você falou sobre pessoas, sobre proximidade, sobre em quem a gente deve estar próximo, aconselhar, ter essa humildade de querer aprender, né? Eu vou chamar aqui uma pessoa para compor essa mesa com a gente, que com certeza é uma das pessoas que tem te ajudado, muito, direcionado, e também como que é lá o dialeto usado para pregar o sol? Quará. Ele com certeza ele deve ter falado para você algumas vezes, né? Vai ficar aí quarando, né? E eu quero chamar aqui o Doug. Doug, sente ali na mesa, eu vou fazer a apresentação aqui. Senta aí, Doug. Seja bem-vindo, meu irmão. Bem. Pessoal, esse é o Doug, né? É uma força, uma persistência, uma coragem. Como atleta corredor de montanha, treinador, profissional de educação física, daquelas pessoas que transformam o esporte em ferramenta de transformação pessoal e coletiva. Ele correu ao TMB Paraty, 110 km. E também vem ganhando destaque não só por suas conquistas nas trilhas, mas também por sua atuação nas quebradas, isso eu gosto, promovendo acesso ao esporte, ocupando espaço onde antes poucas pessoas se viam representadas. Doug é daqueles que inspiram pela presença, pela escuta e pelo olhar atento ao outro. E hoje a gente quer conhecer mais dessa jornada potente, que começa nos becos da cidade e segue até os cumes da montanha. Seja bem-vindo ao podcast Na Montanha. Você estava ali sentado, ouvindo. Esse cara é sensacional. Seja bem-vindo. Obrigado, Lu. Valeu, Gildo, aí, por compartilhar esse momento inspirador, né? A gente fica muito feliz nesses momentos em poder ver a pessoa em 3 dimensões, né? Então, conhecer você em 3 dimensões, o Gildo em 3 dimensões, porque eu acho que esse é o maior tesouro. A obra fica, né? Então, muitos artistas, cientistas, a gente sempre fala sobre eles, né? Einstein e tudo mais, mas a gente poder conhecer a obra-prima viva, eu acho que é um privilégio do momento, né? E ninguém vai conhecer essas obras sentado no sofá. Eu acho que a gente também tem que estar em campo, então se movimentar, né? E é um presente da vida. Então, é a forma de a vida te presentear com esse movimento. E você falou de movimento, eu comecei muito mesmo na periferia, né? Sou nascido ali de Poá, né? E é muito perto do entrocamento de tudo, e a vida se desdobra por lá. E eu sou grato, né, a toda essa minha trajetória. Eu não mudo uma vírgula, não mudo nenhuma pedra do caminho, porque nós somos, a nossa essência é o coletivo de pessoas que passam na nossa vida. E se eu sou essa pessoa, não sou à toa, então eu tenho pessoas maravilhosas e essa aprendizagem, o que eu puder compartilhar, vai ser muito grato, porque de fato é algo divino. Ainda mais quando a gente vê uma superação assim e a gente não precisou passar por isso. E a gente aprender, sabe, valorizar o que a gente tem. Porque para a gente passar por uma dificuldade, né, uma superação, não precisa de muito, né? Só você, de repente, acordar e você falar, caraca, vou ter que aprender a viver de novo. A gente não é ensinado na vida a viver 2 vezes, né? A vida a gente acha que é uma só.
né? E eu acho que aquela frase mesmo combina muito com você, que quem não tem nada, metade é o dobro. Então, eu acho que dá um novo sentido para a vida, né? Então, é um prazer estar aqui nesse momento com vocês, mas também um prazer escutar de perto todas essas histórias que vocês vêm construindo aí. E não é nem sobre corrida, não é nem sobre pace, não é nem sobre distância. Eu fico aqui ouvindo, né? Eu falo que eu sou um privilegiado, eu falo que Deus me colocou numa cadeira onde eu escuto histórias e acabam me inspirando e aprendendo muito. Então, é como se eu estivesse numa pós-graduação, numa especialização. E quando eu escuto histórias como as de vocês, né, de transformação pelo esporte, pela própria jornada da vida, eu penso assim, eu preciso colocar esse episódio logo no ar. É muito, somente eu ter que ouvir isso agora. Tem muita gente, e você falou, e isso é uma verdade. Tem muita gente que nesse momento está numa depressão. Tem muita gente que não saiu do sofá. E a frase que você usou lá daquele senhor com Parkinson? Eu venci. Eu fui o último, mas eu venci todo mundo que ficou em casa. Eu venci todo mundo que desanimou. E você poderia ter desanimado, porque você tinha uma sentença de morte. E você transformou isso. Então, ter pessoas como o Doug, como o Pepe e outras pessoas que ali seguraram na sua mão, talvez você seja toda essa fortaleza hoje, não somente na potência da voz, fisicamente, mas principalmente espiritualmente, né? Não, total, eu digo que... Então, eu escutei isso uma vez na igreja, sabe? Eu falo assim, me diga... É que tem aquela frase assim, me diga quem tu antes que eu direi quem tu és. Aí a frase que eu escutei na igreja foi assim, ó. Me diga quem são seus amigos que eu direi se você vai ou não pro céu. e eu acredito... Hoje eu tenho aprendido disso do ambiente. Pô, você quer ser um montanhista? Vai conviver com um montanhista, quem sobe montanha. Você quer ser corredor? Vai conviver com um corredor. Eu já achava que fazer um Ironman era muita coisa, mas eu comecei a andar com o Pepe, a gente ficou 30 dias, não, um mês na Bolívia. Cara, você tá com a pessoa aqui, você fica 8 horas numa caminhada com ela, tudo. Ele listando tanto recorde mundial que ele queria bater, que ele é um recordista mundial, e que o recorde mundial começa a ser mais palpável, sabe? Então... Agora não falando nos termos da igreja, né? Mas o poder do ambiente, eu acredito fielmente nisso, Zulu, que ele te move, sabe? Eu tive a oportunidade de fazer o curso de rocha com o Doug e eu até brinquei com ele assim, que estar ali, ele falava assim, fazer o curso não te torna um montanhista. Mas eu falo assim, cara, estar aqui, neste ambiente, é um grande passo para virar, porque você conhece outros montanhistas, aí você começa a viver as coisas da montanha e eu sempre, muitas pessoas, eu acredito fielmente que nesse ponto, eu tive um grande problema de aceitação, Zulu, de pegar e... Eu demorei mais de 2 anos para falar sobre o diagnóstico. Eu não falava para as outras pessoas. Eu já tinha corrido uma maratona... E eu tinha corrido uma maratona e não conseguia falar para outras pessoas. Os médicos falavam do meu caso, mas eu mesmo não falava. E aí começava a bater gente e tudo mais. Poxa, queria fazer artigo científico. E eu falei, não, mas não queria falar meu nome e tal. E aí até que eu saí do armário, né? Tipo assim, falei, pô, tenho esclerose múltipla. E aí eu tava falando desse poder do ambiente de levar a algum lugar. Eu falo, cara, se não fosse essas pessoas que me trouxessem uma energia, um caminho, lembra as pessoas que estão voltando da montanha? Foi total diferença. O curso que eu fiz de 4 dias lá, aí eu falando do esporte, né? Todo mundo que vem conversar comigo, agora eu peguei o que eu ia falar, tipo, todo mundo que vem conversar comigo, fala alguma coisa, fala, cara, essa pessoa tá com um problema que eu já tive, foi um problema de confiança, sabe? De autoconfiança mesmo. Confiança em mim, confiança... Aí eu falava assim, cara, vai fazer um esporte. Vai fazer uma corrida, uma maratona, um triatlon, uma caminhada, uma flexão. Vai fazer um esporte porque o esporte vai te dar confiança, vai melhorar a tua autoimagem, como você se vê e tal, porque comigo foi assim. Demorei 2... E aí eu sempre falava isso. Eu falei, poxa, o esporte te dá muita confiança.
Aí eu fui subir montanha com o Pepe na Bolívia, tudo, mas eu falei, nunca tinha tido esse insight que eu tive no curso com o Doug. Que com uma baita de uma parede e tudo, eu falei, cara, eu acho que eu não dou conta não. E que era um curso de técnica, né? Eu não tinha as técnicas. E aí ele me ensinou e tal. Pá, eu falei, pô, será que consigo? Pá, pá, pá. Chegou lá no topo, no cume. E aí, no topo do objetivo final, não no cume da montanha. Quando cheguei lá, eu alcancei o que eu nunca tinha alcançado. Aí eu voltei, eu falei assim, poxa, o esporte, ele te dá autoconfiança. Mas na escalada, é uma injeção de autoconfiança automática, cara. Você tá ali duvidando, não consigo, não vou e tal. Você subiu, você alcançou, você voltou, você tá... Internamente, eu não sei que mistura de hormônios é essa, cara. Eu falei, cara, então eu até brinco. Eu falei, cara, a vida toda eu falei pro cara correr uma maratona, fazer um Ironman, treinar, fazer sua primeira corrida, começar. Eu falei, não, mas você quer ter imediato, faça um curso de rocha, escale uma parede que ali é automático, sabe? Eu vou colocar o cenário como é que tava, né? Então, tava com a turma lá e... Você vê nitidamente que tem umas pessoas que têm mais afinidade, outras não, e a gente não é que vai criando grupos, mas é observável. E aí na escala tem muito nisso. Você não cria uma hierarquia, mas você começa a ter respeito para alguns caras. Fala, mas se esse cara tiver dificuldade, ferrou para mim. Se ele, que eu já admiro ali, tá subindo com dificuldade, para mim não dá. E aconteceu esse cenário, né? Tava da turma lá, um tava se destacando mais, o André, e aí o Gildo falou, não dá para mim não, cara. Foi porque o André não tá conseguindo, cara. Ele falou que é difícil, para mim não vai dar. Eu falei, você consegue, cara. É outra leitura, é outro corpo, né? É outra mente. A determinação dele não é que é diferente da sua e tudo mais, mas é possível para você. Eu olho para dentro das suas habilidades, é possível. E ele foi descrente, assim, falei, rapaz, não vai dar para mim, não. Falei, mano, pelo menos tenta, né? Pelo menos tenta. Aí ele foi tipo, um pouco com aquela dificuldade. Daqui a pouco eu falei, cara, você vai acreditar que eu vou falar. Daí para cima é mais difícil. E ele foi vendo que era mais difícil. Ele chegou lá em cima e falou, cara, vou falar para você, eu não acreditei. E em nenhum momento eu duvidei que você conseguiria. Então, eu acho que tem muito disso que você está falando da escalada, né? De você, às vezes, imaginar, você, às vezes, ver o outro e você achar que você não é capaz. Mas, assim, você tem que ir lá, tem que se experimentar, tem que se arriscar, né? Só vai errar tentando. Quem não erra, já está errado, né? Não, e aí a autoconfiança que eu falo assim, foi a primeira coisa que eu experimentei, assim, que a autoconfiança foi imediata. Porque na corrida, sou fã da corrida, sou corredor. Hoje eu corri, estava no ciclo para Maratona do Rio, eu estava no curso de rocha, não pude fazer o longão. Hoje fiz 26 quilômetros. Aí eu falei, antes de vir, eu falei, poxa, poderia fazer outro dia, né? Que encaixou no treino de hoje. E a escalada eu tenho aprendido isso, pelo menos experimentado, que a autoconfiança é imediata. Independente se você é iniciante, você alcançou o cume ali, você voltou, eu falei, meu Deus, cara. Eu falei, e aí que você vicia, né? Que você fala, pô, eu já quero o próximo, né? Então, assim, são faces diferentes do esporte, né? A gente estava falando da corrida, o trail, a corrida de trilha, né? Tem a maratona, a gente falou de triatlon hoje, tem a escalada, cada uma nas tipicidades, mas uma coisa é única, né? Para quem tem um diagnóstico, tá acima do peso, tá passando por um momento de recomeço, vivendo um luto, foi demitido, levou um chifre, cara. Irmão, o melhor remédio é o esporte. Eu não sei qual que você vai se adequar, seja a corrida de trilha, seja a escalada, seja o montanhismo, seja o triatlon, seja uma caminhada, mas começa que você vai ver que a sua autoconfiança vai mudar e as coisas começam a acontecer. Você começa a construir tá difícil o presente, mas você começa a construir um novo futuro. Isso eu recomendo demais. Essa crença limitante, né, Doug, de ele falar, eu não vou conseguir, não vai dar, porque se ele está com dificuldade, imagina eu. Ela acaba sendo quebrada primeiramente pelo olhar do profissional que está ali, do treinador, né? E também de falar, você precisa quebrar essa barreira. Isso também aconteceu na trajetória dele ali no diagnóstico, quando ele achou que ele precisava ficar só no sol. Mas o dia que ele falou, eu preciso sair, e ele percebeu que conseguiu fazer 100 metros e foi avançando, a gente, na vida e na montanha, a gente precisa avançar, né, Doug? Eu acho que o papel, nosso, né, não só com o professor, mas acho que com o ser humano, é nunca duvidar e nunca tirar
a obtenção de qualquer pessoa, né? Então, acho que motivar é o mínimo que a gente tem que ter para a vida, né? Aí, o professor, acho que tem 2 vezes, né? Porque tem a questão de poder caminhar junto. Mas a gente, quando puder, levantar uma pessoa, por mais que você também ache que é difícil para ela, mas, o que ela não quer é confirmar aquele problema de depressão que ela tem, de achar que ela não vai. Então, uma pessoa pode mudar a vida de uma outra, né? Então, a gente tem que ter sempre, por mais que seja difícil o momento, tentar ser positivo. E a gente, como professor, a gente vai sendo sincero dentro daquilo. Então, a gente é positivo e fala, você precisa melhorar nisso, melhorar naquilo, né? Que o caminho é longo, mas ele não é impossível. Agora, o quanto você vai se dedicar, aí é com você. A gente só consegue falar, são as ferramentas. Existem vários meios de a gente subir essa montanha. Quais dessa você vai conseguir? Porque não sou eu que vou pegar a perna dele subindo, não sou eu que pego a mão do escalador subindo e nem vou subir pela corda. No final das contas, a pessoa ela teve um mérito dela sozinha. Então, a gente só tem o prazer, né, de acompanhar e, de repente, às vezes, ser um dos primeiros a aplaudir a pessoa pelo aquele feito, né? Então, é muito bom quando as pessoas confiam umas nas outras. A montanha tem muito disso, né? Dificilmente, se você for ver as expedições, não é uma pessoa... Por mais que o esporte seja individual, ele precisa de um coletivo, né? Às vezes eu vou, sei lá, conquistar uma montanha, subir, eu preciso do meu parceiro. Eu até falo para as pessoas, o nome desse parceiro a gente chama de segundo, né? Participante de segundo. Mas não é de segundo que ele é menos importante, pelo contrário, os dois têm a mesma relevância. Quando a gente conquista uma montanha, uma via, fica o nome da pessoa que conquistou a via, então, que bateu lá e tudo mais, e o cara que deu segue. O cara que deu a segurança, ele vai com o nome na placa junto, porque ele é tão importante quanto o cara que subiu. Então, no montanhismo, a gente aprende muito a vestir essa humildade de saber que todo mundo tem sua importância. Não é porque o cara carrega comigo, ele é um porta e tudo mais. Cara, ele é tão importante quanto a pessoa que está levando na frente, guiando, abrindo o mato. Então, eu acho que a aventura, ela traz muito isso, né? E a gente poder trazer essa analogia para o dia a dia é bom para a gente sempre motivar as pessoas e trazer para esse ambiente que é natural. Aqui a gente precisa forçar um pouco, fazer esses paralelos. Lá a gente não precisa fazer paralelo, né? Acabou, só tem um com lanterna, cara, chega aí, cuidado. É bem natural o cuidado com os outros. No curso de escalada, eu até falo que assim, eu gosto de um ambiente muito natural. Existem grupos que eu escolho mais onde eu vou trabalhar e tem lugares que eu faço assim, eu vou aprender num pico novo. Porque mesmo eu já muitos anos, quase 20 anos escalando, eu não conheço todos os lugares. E ainda mais na velocidade que está hoje, cada vez mais está tendo os picos, né, muito, muito rápido. E aí eu levei a galera para um lugar que eu não conhecia. Eu cheguei lá e falei, galera, vou ser bem sincero com vocês, eu não conheço esse lugar. Aí o pessoal, ai meu Deus, tudo mais. O lado bom, que vocês olhando como eu entro, né, como a gente lida com esse ambiente, é o jeito que tem que ser. Cortês, né, atencioso, com cuidado. E aí o legal é essa profundidade, que não é só ensinar subir na parede, mas sim se comportar. E aí o curso acabou de noite. Aí acabou de noite assim, aí, com lanterna. Aí tinha uma moça que subiu no final, todo mundo aplaudiu. Então, é isso que é o montanhismo. Eu acho que é essa profundidade de a gente se preocupar com o outro, na superação. Lá é natural. Então, a gente faz essa analogia para levar a galera para lá, para poder falar assim, a vida no esporte, ele é muito bom, cara, se permita. Né? Eu não trabalho com a galera excelente, que vai só... Eu só quero tirar as pessoas do sofá. Eu costumo falar que eu sou um bom professor para tirar as pessoas do sofá. Quando a pessoa vai para o alto rendimento, eu indico várias outras. Eu tenho também capacidade de treinar alguém, mas tem tanta gente no sofá ainda que eu falo assim, eu sou bom em dar aula, eu sou bom para explicar, para ter paciência, né, para criar essas estratégias. E aí tem coisas que eu sou limitado, de repente tem coisas que... Né, e a gente tem que ser humilde para ver tudo isso e falar onde a gente quer se pôr. Né? Eu acho que o que o Gildo falou, eu acho que um ídolo, ele não é só lembrado pelo que ele conquistou, mas pelo impacto que ele pode gerar nas pessoas. Né? Eu acho que até o pessoal que está aí olhando na questão de patrocínio, não olha só se o cara vai conseguir chegar no cume da montanha, mas o quanto ele, com a superação e tudo mais, ele pode impactar as pessoas. Eu acho que esse, para mim, o ídolo dele está aí, sabe? Se ele não conquistou a montanha, não chegou no cume, tudo bem. Mas o que ele fez para chegar até lá? Qual foi a história dele? Né? Quais são os aprendizados depois desse desfecho? Aí, para mim, se torna um ídolo. Né? Você falou até de um rapaz, que tem um nome parecido, que é Bareta.
Ele fez um filme nacional muito legal, que é chamado Extremo Sul. E esse filme, você assistiu esse filme, Extremo Sul? Não. Vale a pena, cara. Fala sobre uma incrível viagem de montanhismo e tudo mais lá no sul da Patagônia, só que eles não conseguiram, cara. Só que o legal é que ele fez esses bastidores do montanhismo e tudo mais, né? A história ficou muito interessante. Então, eu acho que é isso, é um ídolo, né? É a gente colocar todo o desfecho dessa tentativa ou dessa experiência, né? Compartilhar. E também dá o acesso, né? Que é algo que você tem feito, principalmente a gente, acho que 80% dos brasileiros estão dentro das periferias, né? Moram nas extremidades, e a gente sabe que a montanha, eu sempre, no início eu fazia uma pergunta aqui, e depois eu mudei essa pergunta. Eu falava assim, a corrida de montanha ela é democrática? E todo mundo falava, lógico que é democrática. Eu falava, ela é acessível para todos? Né? Então, muitas vezes, democrático não quer dizer que é acessível, porque você pode falar assim, Zulu, o Parque do Ibirapuera, ele é democrático, qualquer pessoa pode entrar. Mas ele é acessível para um garoto que mora do outro lado da cidade, que ele não tem os R$5 do ônibus para chegar até o Parque do Ibirapuera ou o Parque do Vila Lobos? Então, muitas vezes, a gente percebe que as extremidades, ela não tem a mesma oportunidade que o meio. E nem sempre você consegue chegar no meio. Porque para chegar no meio, você precisa transpor muitas barreiras. E você, eu tenho certeza, Doug, que com sua expertise dentro das periferias, você percebeu que o acesso é mais difícil. E se você não dá esse acesso sem pensar no dinheiro e saber que a ferramenta de transformação passa pelo esporte, passa pela atividade física, passa pelo movimento que é capaz de ressuscitar uma pessoa, porque mentalmente, se a gente acompanhar a história do Gildo, ele fala que estava morto. O diagnóstico foi dado. Quando o médico diz que ele não pode mais correr, que é para ele tocar violão, ele poderia estar morto, mas ainda estava sonhando. E aí vem mais esse balde de água e quer acabar com o sonho dele. E aí você precisa de pessoas como o Doug para poder falar, você vai subir a via, você vai chegar, e você fala, não vai dar. Vai dar. Então, muitas vezes, a transformação não depende somente de ser democrático. E o acesso, muitas vezes, você não vai conseguir sozinho. Precisa de pessoas que vão transformar o seu caminho. E a gente não fala somente de performar, porque a gente precisa caminhar, precisa escolher, precisa saber. Isso é importante para nossa vida, para cada dia. Gildo, eu queria saber quais são os valores pessoais que você considera fundamentais para superar desafios extremos como os que você já enfrentou. Quando eu olho para você, eu vejo você descendo o Everest. Porque subir o Everest você já subiu várias vezes. Conta pra gente. Quais são os valores pessoais? Gostei dessa pergunta. Quando eu fui diagnosticado, eu li um livro, Zulu, de um pastor norte-americano que se chama A Última Flecha. Não pare até ter terminado. O nome do autor do livro é Erwin McManus. Ele foi diagnosticado com câncer e ele achou também que a vida dele tinha acabado. E ele já começa o livro falando assim, um diagnóstico pode definir como eu vou morrer, mas ele nunca vai definir como eu vou viver. E aquilo, quando eu li, eu tinha recém-diagnosticado, foi muito forte, sobre a resiliência. Resiliência é o quê? Mesmo o conceito de resiliência, um objeto que sofre um grave impacto, ele voltar ao seu estado natural. Eu falei, poxa, eu não sei como é que vai ser minha vida daqui para frente, mas esse diagnóstico não vai me impedir de viver, que a gente estava falando sobre se sentir vivo. Então, para você que foi diagnosticado, que está num momento de recomeço, a resiliência é a força de recomeçar. Até Deus, cara, no seu plano perfeito, recomeçou com o mundo. Então, quem que sou eu ou é você aí que não vai poder recomeçar a sua vida, sabe? E um recomeço, acho que é uma dádiva, é uma grande oportunidade. Mas importa o fim mesmo,
que o começo. Então, para você que recebeu um diagnóstico hoje, para você que está num momento difícil, igual a gente falou, passou por um chifre, foi demitido, abre a sua conta ali, está no vermelho, faz os cálculos e fala assim, pô, não vai dar esse mês, cara, tá num momento difícil. É possível recomeçar. E uma frase e o último valor, assim, é uma frase do Fernando Fernandes, que ele fala assim, que é aquele cadeirante, né, que participou do Big Brother. Ele fala assim, mesmo com as suas limitações, você pode conquistar o mundo. A gente estava falando da periferia, o Brasil é um país que a gente ainda tem que evoluir muito em questões de dar acesso, em questões de... Então, assim, muitas pessoas assim, no Brasil têm questões de limitações, sejam elas físicas, emocionais, econômicas, mas independente das suas limitações, cara, é possível, sim, você conquistar o mundo. Muito bom. Doug, é possível conquistar Poá, possível conquistar todo o extremo da Zona Leste ali, né? Você acredita realmente que o esporte transforma? Cara, transforma. Eu sou uma prova um pouco viva disso, né? Eu acho que não que tenha feito... passado por dificuldade, mas quando eu pensei, né, que o que iria seguir na vida, escolhi assim, era o esporte justamente por essa harmonia que a gente consegue ter com as pessoas, né? Lógico, não falar que o esporte salva, né, porque vai depender do ambiente que você tá, mas ele é capaz de mudar muito, né? E quando eu me prontifiquei trabalhar na região e aumentando esse raio, eu fui ver que ninguém trabalhava. E aí eu sempre coloquei na minha cabeça, pô, tá aí uma oportunidade. Se ninguém trabalha, então eu vou levar isso. Teve um trabalho que nós fizemos, foi bem legal. Acho que foi lá para 2012, 2014, não lembro muito bem o ano. Que era um braço da Red Bull, chamado Projeto Asas. E o objetivo do projeto era só nas periferias, era ao contrário. Não é para o rapaz sair do Ibirapuera para fazer lá, mas sim o que ele tem lá na comunidade dele ou no bairro dele que ele não está enxergando. Porque é vendido para a gente um sonho, né? Mas a gente tem que ser feliz com o que a gente tem. A gente pode ir para o Everest, pode ir para a Concagua, as outras montanhas, mas não deixa de aproveitar o Jaraguá, o pico que você tem perto da sua casa. Sabe? Então, olhar o que a gente não tem é fácil. Agora, se satisfazer com o que a gente tem, que é o mais difícil. E a gente tem coisas belas, basta a gente olhar. Então, o objetivo era isso, era fazer os esportes radicais, na época eram esportes urbanos, né? Que era o le parkour, o skate, o streetball, não só para andantes, mas para cadeirantes também. E foi um desafio, mas aí que eu vi que vale a pena. Porque para mim, que estou dando aula, já é muito gratificante ver a pessoa. Mas depois de muitos anos, você encontrar esses alunos e dar um abraço assim, falar, pô, eu sou grato a você, cara. Eu não me formei em educação física nada, mas eu sou uma pessoa melhor por causa de você. Teve uma cena que aconteceu muito engraçada. Dei aula, né, em vários céus aqui. E eu estava lá na Zona Leste, parei num semáforo e vieram 2 caras me assaltar, me furtar. Aí perdeu. Eu tava de capacete, tava de moto, sempre ando de moto, na verdade. Aí tirei. Nessa que eu tirei, o cara bateu no amigo assim e falou assim, ó, pode deixar, ele é o professor. Até hoje eu não sei quem é esse aluno. Mas de a gente fazer coisa boa, né, até uma pessoa dessa, for lembrar, ela vai pensar de você. Ou ela pode até, nesse momento, fazer uma reflexão interna. Caraca, esse cara eu admiro tanto e, olha só, como ele me viu. Né? E sei lá, nem sei quem é, mas essa cena aconteceu, da pessoa chegar nesse momento e falar assim, ó, é o professor, cara. Então, acho que vale a pena a vida para a gente pensar e dar um significado, né? Porque ficar parado não dá. A gente tem que, não tem como você ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, se permita fazer coisa diferente. Né? Principalmente a gente sabe, né, que diante de todas as dificuldades, mas assim como você, eu também, a gente poderia ter escolhido outro caminho. Ele estava ali tão fácil, né, se oferecendo dia após dia. E quantos colegas, amigos que jogavam bola com a gente, que estava ali em vários momentos, acabou seguindo esse caminho. E eu pensava isso ontem, né? Eu vou fazer 47 anos esse ano de 2025. Quantas pessoas
Tem, com 47 anos no meu bairro, que moram lá há 47 anos. Não quem chegou lá depois. Então, você sobreviver no olho do furacão, diante de tanta violência, diante de tantas coisas, você precisa ser muito perseverante, muito resiliente e saber dizer não. Porque a oferta, né? A oferta é muito grande, né? A gente saboreia 2 vezes, né, a conquista, né? Uma de que a dificuldade que foi para chegar ali, as condições são as mesmas, mas de onde começou foi diferente, né? E eu acho que quando a gente passa por essa superação, a gente tem esse gosto. Mas a gente tem que seguir em frente, né? Eu acho que vocês falaram em algum momento aqui, hoje quando eu dou parabéns para as pessoas, eu gosto de falar essa frase que é muita felicidades, né, muita saúde e que não te falte sonhos. Porque eu acho que é o sonho que continua me movendo, é o combustível, né? Então, assim, é gostoso a gente olhar para trás e ver o trajeto que a gente já fez para a gente, né, saber de onde a gente saiu e as raízes que nós temos. Mas continuar olhando para frente, né? Sair um pouco da mesmice, mas continuar produzindo, né? Para quando a gente partir desse plano, a gente não pode ser imortal, a gente vai partir, a gente vai morrer, mas a gente pode ser eterno. A obra que você vai ficar, ela vai ficar eterna. Se você ajudou as pessoas, se você foi uma boa pessoa nessa passagem, isso vai ficar. E esse som, né, de falar, o Gildo, uma pessoa que me incentivou, o Douglas, né, e tudo mais, o Lu, pô, quantas reportagens, eu acho que até você mais, assim, porque você tem um papel de colocar pessoas aqui com histórias, dividir essas histórias e poder colocar essas histórias para as pessoas, e é um potencial para uma pessoa que está escutando falar assim, cara, aí, ó, eu não sabia disso, agora eu sei, cara. Ou senão vai ser um start para a pessoa. Então, a gente poder fazer isso e deixar a obra pós ou durante a vida falar por si só, eu acho que é o principal, né? Faça. Se vai surtir efeito, já não é nós que vamos falar. Tá profunda essa conversa aqui. Eu ficaria mais algumas horas, viu, Gildo? Mais umas 3, 4 horas. Estou pensando em fazer uma série com vocês. O meu erro não foi trazer um papel e uma caneta para esse podcast, porque eu aprendi tanto com vocês, Lu, e com você, Doug, que eu vou te falar. O meu erro foi esse. Eu não ando sem caneta, viu? Agora é só papel, é só falta metade. Ô, Doug, se ele aprendeu com a gente, ele não imagina o que a gente aprendeu com ele, né? Às vezes, cara, eu tô aqui desse lado e aí eu me emociono porque eu tomo umas porradas para dar uma acordada e é tão real e imediato, né, que ela chega de uma forma potente. Então, muitas vezes o convidado que está do outro lado nem sabe por que eu tô chorando, é porque tá vindo um filme aí e o que ele acabou de falar pegou pesado aqui, né? Então, essa acordada é diária para mim e para quem vai estar ouvindo também. Isso é bem profundo, né? A gente sabe. A gente está falando aqui sobre várias situações, né? Você acredita, você falou ali, não vou falar que o esporte te salvou. Você acredita que o esporte te salvou? E se sim, te salvou do quê? Eu acredito que o esporte, ele te dá uma nova perspectiva. Talvez se não fosse o esporte, eu não encontraria aquela luz no fim do túnel. É claro que tem muita questão da fé, muita questão da... Mas assim, fazendo uma metáfora agora que você falou, pô, será que o esporte salva? Não sei, mas ele te joga uma boia. Isso eu acredito. Agora vai depender, assim, para mim, eu soube agarrar isso e não imaginei aonde o esporte poderia me levar, sabe? Zulu, hoje, às vezes, acho que muita gente que tem esclerose múltipla, às vezes quer escutar alguma coisa sobre mim, como é que foi a recuperação, como é que foi o processo. Eu tive lesões na cervical, a gente estava falando de C3, C4, eu tive na cervical quase toda, C3, C4, C5, pegou aqui uma parte da lombar e no crânio. E as lesões, elas tiveram uma remissão. Não é uma coisa comum que acontece com a esclerose múltipla. Tive outras lesões, tive surto, mas, pô, algumas... E o médico que me acompanha é um grande especialista da esclerose múltipla no Brasil. Até minha namorada também é uma grande estudiosa, né, que está formando em medicina agora por causa do meu caso. E
E ele fala uma coisa: até hoje a gente não sabe mensurar os benefícios que o esporte te trouxe. Não é mensurável. Então, poxa, será que o esporte salva? Não sei, mas para mim foi um baita uma baita boia ali para eu que estava me afogando quando jogaram. Então eu acredito que sim, o esporte ele pode salvar, pelo menos foi uma boia para mim que me deu aquela luz no fim do túnel. Porque provavelmente se fosse uma vida sedentária não iria sobreviver. Sim, e com, eu digo assim, com tudo, até para o Everest tem aquele negócio, quanto mais atleta, mais consumo de oxigênio, né, e tudo, quem é sedentário, tem toda aquela comparação, mas o esporte, eu acredito com tudo, assim, eu tô acompanhando minha namorada agora que ela tá evoluindo para fazer 10 km, vai fazer no Rio, agora eu vou fazer com ela. E é incrível a diferença do início dos treinos dela para agora, que está num processo aí de 4 meses, não só no esporte, mas com outras coisas relacionadas, faculdade, porque é uma injeção ali de endorfina que você tem quando acaba um esporte, né? Que é uma farmácia natural que você tem ali. Então, assim, eu sou fã da atividade física, eu sou fã do esporte, independente do esporte, a gente estava falando da corrida de trilha, eu sou um entusiasta, eu nunca corri uma corrida de trilha, quero fazer parte aí, né, o Pepe corre umas, eu tenho umas listas aí, mas o negócio está tão em alta corrida que você pesquisa, está tudo esgotado, né, as corridas de trilha hoje, mas eu vou buscar, então assim, eu acredito. E você, Zulu? Você acredita que o esporte salva vidas? Cara, eu não só acredito, né, e sempre acreditei que o esporte, a atividade física, ela te dá muitas vidas. Porque quando você tem a oportunidade, numa periferia, de ser oferecido ao tráfico, de ser um agente, de ser um usuário, de ter uma vida, entre aspas, confortável, e talvez aquela, e não é vitimismo, talvez seja a única oportunidade que aquele garoto, aquela garota vai ouvir de ter um troco. Porque é o acesso mais fácil e mais rápido. Eu lembro até hoje quantas pessoas me ofereceram drogas quando garoto. Mas não consigo lembrar ninguém que me chamou para comer uma pizza. Então, o que é oferecido nas extremidades são oportunidades que somente o esporte, a atividade física, a mente ocupada, pode te dar uma nova vida. Ou te dar várias vidas. E se não fosse a corrida, se não fosse o futebol, talvez a minha mente estaria vazia o suficiente para aceitar a oferta de um manjar que com certeza eu não estaria aqui nesse momento com vocês. Então, para mim, não só transforma, mas te dá vida, te dá outras vidas e dá a oportunidade da gente, como o Doug, também de ser uma extensão dessa nova vida para novas pessoas, para novos acessos, para novos projetos. Por quê? Nem tudo é acessível, mas aquilo que você pode fazer aonde você está tem que ser feito. Então, você falou da educação física. Quando eu resolvi fazer educação física foi por causa dos professores que eu tive de educação física. E talvez a gente olhe para a gente e com uma crença limitante, né, Gildo? Pense, eu não sou capaz de nada. Eu sou capaz de apenas uma faculdade de educação física. Porque eu não tenho capacidade nenhuma. E a gente vai nos limitando, Mas, se você faz o que você gosta, e eu pensava exatamente isso hoje, não é sobre ser professor ou treinador de educação física. É sobre vocação, é sobre missão. Porque às vezes as pessoas acham que você
O dinheiro ele é importante. A gente precisa pagar os boletos e as contas. Mas muitas vezes a gente faz muitas coisas pensando na transformação. Pensando em fazer o que o Doug faz. Eu não quero ninguém para performar, eu quero tirar do sofá. Porque quando eu tirar do sofá, você falou, Gildo, que é a melhor farmácia que nós temos. Sim. Então, para mim, o esporte salva. Nosso papo está muito profundo e a hora não nos espera mais. Doug, vou começar com você, agradecer a sua participação e deixar o convite aqui, porque a gente, na próxima, eu prometo, nós vamos reservar 4 horas. 4 horas de bate-papo e vamos fazer uma série aí, episódio 1, 2, 3, 4, porque eu vou chegar em casa hoje à noite, vocês sabem o que eu vou fazer, não? Cuidar um pouquinho das suas costas, ficar deitado, para desinflamar um pouquinho. Pelo pouco que eu te conheço, você é um cara extremamente proativo. Então eu acho que você está errado. Já fazer alguma coisa ainda em casa para a família. Eu já ouvi falar do almoço, aí falou, pô, já estou em déficit hoje, acho que tem que caprichar na janta, então. Eu vou correr com essa edição aqui, porque o que eu ouvi aqui, muitas pessoas precisam ouvir e ter as vidas transformadas. Então, às vezes eu falo que não é técnica, não é... É espiritual. Porque parece que é um papo sobre corrida, parece que é um papo sobre Everest, mas a gente está falando muito além disso. O Gildo já subiu o Everest mais de 10 vezes. Você já subiu o Everest mais de 10 vezes. E tem muita gente que está, nesse momento, no seu Everest. Mas, nos meus cursos de montanha, eu falo que o mais importante não é quem vai levar você para subir o Everest ou a montanha, mas quem vai trazer você de volta para sua casa e para sua família. Isso é o mais importante. Que é o que você falou. Escolha as pessoas. Esteja próximo. É uma frequência, é uma energia, mas ela vai vibrar juntamente com você. Doug, deixe suas redes sociais, fale um pouco dos seus projetos, ali na Câmara da Verdade. Obrigado pela participação. Olha, eu estou muito feliz. O Gildo já percebeu que a nossa conexão ali foi assim, ó rápida. Foi muito rápido. É verdadeira, né? Quando a gente fala com o coração, não tem como esconder, né? Mas você falou dos episódios lá do podcast, eu tenho até dificuldade de contar as minhas histórias, sabia? Para quem não sabe, eu fiz uma viagem de meia volta ao mundo de bicicleta e até hoje as pessoas falam assim, e aí, cara, você viajou, a gente esperou você voltar para contar as histórias que você nunca contou, cara. Vamos contar aqui. Né? E aí as pessoas ficam, mas justamente disso, porque eu acho que a vida ela é tão dinâmica, a gente sempre vai tendo essas bênçãos assim, que a gente não pode, eu pelo menos ainda não me dou o luxo de parar para contar as histórias. Mas assim, o que a gente puder, se for dentro de um perfil de contribuição, de motivar as pessoas, a gente está aí para o que vier. Mas tem muitas histórias boas ainda e eu ainda tenho dificuldade, estou devendo para muita gente as histórias, o pessoal pede para criar no YouTube, aquela sequência, porque eu tenho um material, já tenho 2 tera. Caramba. De filmagem, de documentário e tudo mais. E a galera, pô, Douglas, eu lancei esses dias um 360, eu e minha companheira, fazendo um 360 lá. Eu falei assim, você tá viajando de novo? Eu falei, não, isso aí foi lá em 2018, né? Eu falei, mas como você nunca postou isso? Eu falei, rapaz, de 2018 para cá as coisas não pararam. Mas, bom, aceito o convite aí, o dia que você quiser, estamos dispostos. Bom, Douglas, né? Estou aqui nas redes sociais como Doug Radical. Então, se você pretende aí fazer alguma expedição, escalada, viagem de bicicleta, enfim, que a gente puder contribuir dentro da área da educação também, uma parte que eu sou apaixonado, por mais que hoje não esteja lecionando, dando aula, mas estou sempre em contato com a aprendizagem. Então, pode contar comigo aí com esses projetos e com um copo de cerveja também, quem sabe. Uau, adoro. Essa parte também é boa, hein? Eu gosto de uma artesanal, de uma IPA, eu gosto de uma cerveja a mais, né? Não sou de beber. Sabia que nas viagens, aprendi isso com um amigo e reproduzi, com certeza. Viajei por mais de 30 países e eu tenho dificuldade. Meu inglês é arcaico, é Douglas, copo, água, sabe? Aquele negócio meio quadrado. E a primeira palavra que eu aprendo em qualquer língua
é cerveja gelada, cara. Sério? A primeira coisa assim, foi assim, cara, você pode me ajudar? O cara, assim, não sei o quê. Eu preciso fazer uma lista aqui de algumas palavras para poder se comunicar com o pessoal. Eu falei assim, tá bom, então fala aí. Eu falei assim, cerveja gelada. O cara olha para mim assim, por quê? Falei, pô, se eu não puder sentar com um cara para tomar uma cerveja gelada, a gente não vai ter. Então a primeira palavra é cerveja gelada. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas aí eu posso desagradar a metade do Brasil. Eu ia falar, nós temos mais palavras. Ice cream, popcorn. Tá bom, aí vai desagradar a metade do Brasil, aí não é legal, aí não vai dar. Mas, obrigado pelo convite, pelo espaço aí. Obrigado também, tá, por fazer parte aí. E é isso aí, vamos junto. E ele falou do curso de escalada que a gente falou aqui. Vou falar. Ganhei grandes experiências viajando para Bolívia, fazendo as expedições. Mas o curso, eu te falo, esses dias do curso de escalada foram de baita lição. Recomendo. Você que quer fazer um curso de escalada, você foi um excelente mestre ali. Faria novamente, com certeza, e recomendo. Com o Doug aqui. Eu duvido. Não paguei ele para falar isso, não, tá, galera? Não. Gildo, eu duvido ele colocar um cara do meu tamanho para escalar. Rapaz. Tô desafiando. Tá desafiado. Tá hein? desafiado? Cara do meu tamanho. Eu quero ver só para filmar aqui e registrar esse desafio. Não, tá feito, tá feito. Tá desafiado. Colocar você é fácil, pô. Quero ver um cara do meu tamanho ali. Quanto você tem, cara? 1,80. 1,80. 105 quilos. Ixi, já. Dá? A rocha aguenta? Que é isso? A rocha, a corda. Agora a sua determinação aguenta? Vamos lá. Então. Gildo, quero agradecer você. Foi um dia muito especial e um dia icônico nesse podcast na montanha, de saber da sua grandeza, porque eu costumo convidar as pessoas, mas tem pessoas que nem respondem ali e não tem obrigação de responder, nem me conhecem, né? Quem é o Zulu, quem é o podcast na montanha? E você foi de uma humildade, cara, e eu custava acreditar. Falava, não, esse cara não precisa ir na montanha, ele já foi em um monte de programa, na TV, no Luciano Huck, o que ele vai fazendo na montanha? E você foi sempre muito solícito, muito educado, muito... Pô, cara, eu sou o seu fã. Você ganhou um fã, um admirador, um torcedor que vai estar enganjado aí para vender camiseta, para estar nos projetos, para poder... Conta comigo e com Na Montanha sempre. Você faz parte, vocês dois, saibam disso agora, vocês fazem parte desse podcast a qualquer hora, a qualquer momento. Zulu, quero ir pro podcast. Tá, vamos bater um papo. Fique à vontade, fale sobre seus projetos, deixe suas redes sociais. Valeu. Primeiramente, Zulu, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu aprendi muito hoje. Gostei muito desde o nosso primeiro contato, da sua energia. Então, assim, obrigado. Conversando aqui, eu vi que essa atmosfera é diferente, realmente aqui transforma. Então, assim, obrigado pelo convite. Para mim, a satisfação está aqui. Quando quiser trocar uma nova conversa, só mandar um convite que eu estou à disposição. E as redes sociais é Gildo Afonso, @ né, Gildo Afonso, direto. E estou em busca ainda de patrocínios aí para o Everest, ainda tem as expedições, se você quiser ajudar de alguma forma, ou pode mandar um e-mail para o contato@gildafonso.com.br e o Instagram lá, @gildafonso. Eu vou deixar a frase do Fernando Fernandes, né? Mesmo com as suas limitações, você pode conquistar o mundo. E se você quer uma camiseta, lá no meu Instagram tem a climura.com.br. Tem uma camiseta não só para quem tem esclerose múltipla, mas essa linha também minimalista lá. Você vai vestir uma camiseta com qualidade de reserva, você vai lá, que vai estar adequada aí, você vai vestir superação. Zulu, novamente, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Quem está ouvindo esse podcast e comentar aí no Spotify ou no YouTube, Gildo no Everest vai estar participando do sorteio da camiseta, porque eu acho que a gente precisa levantar essa hashtag aí, Gildo no Everest. E a gente sabe que para as empresas isso é muito, muito pouco, né? Eu quero aqui... para o nosso quadro Abra um Livro e Alongue a Sua Mente. A recomendação de hoje é Sobre Homens e Montanhas, com John Crawford. É um livro muito legal para quem curte aí toda a questão da montanha. A segunda indicação é O Encantador da Montanha, Eduardo Moreira, também é indicação.
Eu estive aqui no Estúdio Voz com trabalhos técnicos de Hebe. Valeu? Mais de 2.000 atletas em busca de superar os próprios limites. A gente conseguiu. A gente vai conseguir. Na prova de resistência considerada a mais difícil de todas, é o triatlo extremo, o Ironman, a prova do Homem de Ferro. 226 quilômetros de muita coragem e emoção. Mas para 2 desses atletas, completar o Ironman vale muito mais. Eles estão comemorando porque conseguiram chegar até aqui, um dia antes da largada. Eu sou Fabiano Lacerda, sou de Salvador e estou aqui no Ironman porque eu emagreci mais de 100 quilos. Meu nome é Gildo Afonso, sou de Porto Velho, Rondônia. Eu venci uma cadeira de rodas. Eu vim aqui no Ironman superar os meus limites. Comecei a sentir uma dormência e uma falta de movimentos no corpo. Eu tentei assinar o meu nome e eu não consegui escrever o próprio nome. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa de errado acontecendo. Naquele momento eu achei que era um cansaço, mas estendeu para a perna e só foi piorando. Que aí eu fiquei internado e aí eu já estava precisando de uma cadeira de rodas, já não conseguia andar, já não conseguia comer. A esclerose é uma doença autoimune degenerativa. E não é um sorteio aleatório da vida, não é genético. E aí eu estava numa fase aguda da doença, de muito surto, então tentava recuperar um lado do movimento, tinha outro surto, perdi o movimento do outro. Os momentos difíceis da doença. O médico falava, vá para fisioterapia. Eu chegava na fisioterapia, eu fazia fisioterapia 3 vezes ao dia. E aí foi quando um fisioterapeuta falou, eu acho que você consegue um dia virar um atleta. E foi quando eu tentei o esporte. Quanto mais eu fazia, mais eu melhorava. Até que chegou um dia que eu levei um susto e falou, vamos se inscrever numa corrida? E da corrida, o Gildo será o primeiro atleta brasileiro com diagnóstico de esclerose múltipla a tentar completar um Ironman. Os 2 estão em Jurerê Internacional, Florianópolis, Santa Catarina, na véspera de tentarem o primeiro Ironman da vida deles. Cruzar a chegada amanhã não sou só eu, sou um time dos autoimunes, dos portadores de esclerose, das pessoas que estão me mandando uma mensagem e falando assim, corra pelo nosso time. Depois da largada da elite, é a vez da multidão de corajosos. E eles também vão largar. Durante 4 anos eu sonhei com esse dia e chegou. A minha namorada tá ali na grade e hoje, se Deus quiser, terminando essa prova, eu peço ela em casamento. Só pra gente... Bora, Gildo! A natação é com o mar agitado. O tempo está virando 3 quilômetros e 800 metros nas águas da praia de Jurerê Internacional. O percurso é um grande M no mar e os atletas mais rápidos começam a sair, até que um verdadeiro toró, dilúvio, só para deixar tudo mais difícil e emocionante. Essa chuvinha aí, ajuda ou atrapalha? Atrapalha demais. Na natação e agora, pista molhada, cuidado, 180 km. Valeu. Eles se encontram na transição para o ciclismo. Agora é hora de se preparar para 180 quilômetros de bike, amigo. Olha o barulho da chuva, brother! Tá doido.
dificuldade ainda maior no ciclismo para vencer as poças, o vento e a água na cara o tempo todo. Esse é o momento que a gente, se falta a perna, a gente vai com o coração. Foi isso que eu escutei. Lá na ponta da elite, os primeiros começam a chegar. No masculino, o experiente triatleta Reinaldo Colucci, vencendo seu primeiro Ironman depois de 18 anos disputando a prova. Uma vitória que levou os pais às lágrimas. E o detalhe, hein? Ele fez o melhor tempo de um brasileiro na história do Ironman. O Ironman que eu posso dizer que é uma prova que muda a vida das pessoas. Você entra na prova e sai diferente. Você está realmente se redescobrindo e todo mundo termina essa prova transformado, isso eu tenho certeza. No feminino, Pamela Oliveira foi a campeã. Os dois conquistaram vaga para o Mundial do Ironman no Havaí. Mas quando os primeiros chegam, a grande maioria ainda está pelo caminho. Gildo está começando a maratona. Já foi difícil, corrido, muito vento, mas graças a Deus completamos. Agora só falta maratona. Só a maratona. Vai dar, vai dar, vai dar. O percurso da maratona é um circuito de 4 voltas no bairro de Jurerê. Só metade. Patrícia. Na área de chegada vai ter uma surpresa pra ela. Pensei em pedir ela em casamento no jantar, fazer alguma coisa especial. Aí eu pensei assim, o que mais especial do que depois de um Ironman foi mais uma motivação para terminar essa prova, sabe? Enquanto Gildo parece bem, Fabiano é o último atleta a conseguir fazer a transição para a maratona, já de noite. Não desiste não, brother. Mesmo que eles encerrem a prova, eu vou continuar. Porque é surreal. A energia das pessoas vai passando, vai batendo a mão, ó. Aí, ó. Essa torcida aí, ó. Galera, tá faltando pouco. Não desistam de mim. Falta pouco. Falta pouco. Gildo não tem esse problema, mas no fim já parece ter outra expressão. Ele sente muito frio. A esquerda, campeão! Bora! A esquerda aí, ó! A gente vai conseguir. Bora lá! O Gildo é um Ironman, um homem de ferro. De verdade, isso aqui não é uma conquista minha, é de todos os portadores, de quem tem uma doença autoimune, de quem passa por algum problema. É, minha gente, e quem disse que isso é só um esporte? É espetacular. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com